dia, meus amados irmãos, os queridos que estão aqui ouvindo nesta manhã. Quero aqui deixar uma palavra para o seu coração nesse início de final de semana, nessa sexta-feira. E tem como base Lucas capítulo 17, versículo 11, que começa assim: Indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E caiu aos pés de Jesus. Jesus então perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro. Jesus disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, enquanto Jesus se dirigia para Jerusalém, Jesus continuou ensinando os discípulos, preparando-os para o que eles iriam sofrer naquela cidade. Também preparou os discípulos para um tempo que ele também não estaria mais com eles, mas que eles viessem a ministrar no nome dele. Foi um período crítico na vida dos discípulos, e no início do capítulo 17, nós vamos ver Jesus falando acerca do reino, acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé, dos servos inúteis. E nesse meio termo nós vamos encontrar um milagre. E só para a gente entender que milagre são sinais que apontam para algo maior, ou melhor, para alguém maior. Essa cura que acontece no meio desse ensino dos 10 leprosos apontam para Jesus. Essa parábola que vem anteriormente vem para exemplificar de forma mais prática o ensino anterior de Jesus, a qual ele está falando do tratamento do servo para com seu Senhor. É muito interessante porque o que Jesus nos ensina aqui desde já é que o que ele fala é respaldado por a sua prática, né? Isso já nos deixa um ensino muito interessante, que o que ele fala, ele pratica. E o que ele pratica foi o que ele ensinou. E nós entendemos uma coisa aqui, que essa palavra não é sobre os 10 leprosos. É sobre e também não é sobre o ensino para os discípulos. Nem mesmo sobre a lepra. E nem para as cidades registradas aqui. Mas esse sinal, esse milagre, essa palavra está para apontar a pessoa de Jesus. Quero que você entenda uma coisa aqui. Essa história, essa narrativa só vai fazer sentido se Jesus estiver inserido nela. A cura dos 10 leprosos só faz sentido do porquê Jesus está inserido nela. O culto só faz sentido se Jesus estiver inserido nela. O louvor das nossas bocas só vai fazer sentido se Jesus estiver inserido nele. A palavra nessa manhã, ou ela pregada, só faz sentido se Jesus estiver inserido nessa pregação. Então eu quero abrir um parênteses aqui para dizer alguma coisa para você. A sua vida só faz sentido você viver ela se Jesus estiver inserido nela. A sua família só fará sentido de fato se Jesus estiver inserido nela. O seu emprego, a sua faculdade, o que você faz só fará sentido se Jesus estiver inserido nela. Porque a história nunca foi sobre você, sobre eu, mas essa história é sobre aquele que está no início, desde o início da história, e aquele que vai concluir ela, Jesus. Então agora entendemos uma coisa aqui. Lucas registra lições importantes para nós aqui, ensinadas por Jesus a seus discípulos sobre alguns princípios da fé cristã, como perdão, sobre o escândalo, sobre fidelidade, e esse a partir do versículo 11 sobre gratidão. Versículo 11 ao 19. Escândalo, porque para a lei, Jesus conversar com os leprosos era um escândalo. Era escandaloso, de fato, só de se aproximar. E por Jesus enviar os leprosos ao templo, à cidade, ao sacerdote. Só poderia ir ao sacerdote
se estivesse de fato já curado. Mas o que é escândalo? É alguém que não tem mérito receber mérito. É quem não tem condições de ir, mas em nome de quem tem essas condições. Então eu quero focar com vocês aqui rapidamente sobre gratidão. Os acontecimentos de João 1:11 ocorreram entre Lucas 17, 10 e 11, enquanto Jesus se dirigia para Jerusalém, na fronteira entre Samaria e Judéia. Jesus vai curar os 10 leprosos de uma só vez. Milagre ainda mais significativo pelo fato de incluir um samaritano na história. O texto faz questão de dizer isso. E os leprosos, eles ficavam de quarentena. Lá na lei levítica, no capítulo 13, versículo 45 a 46, vai retratar para nós lá, porque essas pessoas tinham que ser excluídas da sociedade, porque era considerado imundo. E Jesus usou esse acontecimento para ensinar uma lição sobre gratidão a Deus. Uma coisa é entendermos que os 10 clamam por misericórdia, no caso, cura. Jesus manda todos ir ao sacerdote. Mas a lei dizia que só pode ir ao sacerdote depois de curado. Que ele que vai testemunhar e diagnosticar de fato se está curado. Lá em Levítico capítulo 14, registra isso para nós. Só que no meio do caminho, um percebe que já fora curado. E nem vai até o templo, ao sacerdote. Ele volta até Jesus, correndo para dar glórias a Deus e contar o que aconteceu. Somente ele teve percepção dessa bênção no meio do caminho do milagre. Os outros 9 seguiam o caminho, continuaram o percurso. Qual que é a diferença entre os 9 leprosos e um único leproso grato? A diferença é que os 9 leprosos ingratos foram seguir a sua vida e não voltaram para agradecer. Também não receberam nenhuma bênção a mais, somente aquela cura. Foi cumprir um ato ritualístico, religioso da Torá. Já o leproso grato voltou a Jesus e lhe disse: levanta, a tua fé te salvou. Ou seja, ele recebeu não só a cura, mas ele recebeu além a salvação. Quando somos gratos a Deus, ele sempre tem algo disponível para nós. Às vezes nós chegamos a Deus com interesses materiais, mas o que Deus quer de fato é a nossa salvação. Nós venhamos ser salvos. A forma que eu e você externamos demonstra o tamanho da gratidão que temos internamente. Vou repetir. A forma que eu e você externamos algo diante de Deus demonstra o tamanho da gratidão que temos internamente. Uma observação no texto anterior, se você for ler, Jesus está falando acerca do servo que só faz o que o seu Senhor manda fazer. E o Senhor, ele não tem que agradecer porque ele fez o que ele mandou fazer. Fez por obrigação, ele tem que fazer. Jesus está ensinando com essa palavra que devemos fazer não somente o que ele nos mandou, mas claro, entenda, ele mandou ir, eu fui. Mas ele não mandou eles voltarem. Mas ele voltou, o leproso voltou. O que o leproso está nos ensinando? Que ele não pediu para agradecer. Jesus não pediu para eles. Mas o leproso entendeu: eu vou voltar porque é certo a fazer. Aleluia. Então, Deus não é obrigado a fazer nada que eu e você pedimos. Se ele fizer, amém, por misericórdia. Só entenda, o mínimo que eu e você precisamos fazer e devemos fazer é entendermos, é voltarmos. Isso é ser um pouquinho de percepção, não precisa nem muitas coisas, mas é voltar para agradecer, é sermos mais gratos. Gratidão é a rainha das virtudes. Deus é a fonte de todo bem. Ser grato agrada a Deus. Quantas coisas você já perdemos por não sermos gratos? Às vezes passamos a vida até aqui, murmurando, reclamando, amargurados, sem expressar gratidão em nada. Parecemos que às vezes somos pessoas infelizes, nunca reconhecemos o que Deus faz, insatisfeito em tudo, trabalho, com a família, a casa, com a igreja, e vai espalhando. Aí o que acontece? Vai intoxicando ainda mais pessoas com o nosso pessimismo, com a nossa negatividade, com a ingratidão. Ao abrir a boca, só sai murmuração. A ingratidão fere o caráter de Deus.
Muitas das vezes Deus dando vida, saúde, inteligência, família, emprego, sustento, a nossa vida eterna. E diante de tantos benefícios, eu e você não voltamos para agradecer. O simples fato de você ter ar nos seus pulmões, nos nossos pulmões, hoje aqui, já é motivo de nós agradecermos a Deus. Quantas pessoas perderam família e entes queridos nesses anos? E nós temos famílias, empregos e somos ingratos. Não seja ingrato com Deus, com sua família, com seus amigos. Apesar de todas as lutas, agradeça a Deus, independente das adversidades. Essa é uma atitude que agrada a Deus. Seja grato, porque a pior coisa que tem é ficar do lado de pessoas que murmuram, que só tem gratidão nos lábios. Então, eu quero terminar aqui com você, que gratidão nos faz ver, mas a ingratidão nos deixa cego. Gratidão nos faz lembrar, ingratidão nos faz esquecer. Gratidão sempre é expressar, colocar para fora, enquanto ingratidão é se calar. Então, motivos para você estar calado você não tem. Expresse seus agradecimentos com palavras diante do Senhor. A nossa natureza carnal ela é ingrata. Mas entenda, fé não é só ir, mas é voltar para agradecer. Então, meu irmão, um coração ingrato é um terreno fértil para todo tipo de pecado. Vamos ser gratos, mas ao nosso Senhor Jesus. Esse final de semana que se inicia, seja grato ao Senhor pela semana que você venceu, por Ele ter te dado força. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe onde você estiver. Fique em paz com essa palavra. Compartilhe. Que Deus te abençoe.